Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Dentro do nosso módulo de estruturas lógicas, dá uma olhadinha agora nesse vídeo em que eu vou trazer para vocês a construção de uma tabelinha com 8 linhas. Vamos pegar a manha aqui e ver como que a gente pode trabalhar numa situação em que você perceba que realmente vai ser necessária a construção de uma tabela semelhante à que eu vou colocar para vocês aqui. Então olha só. O exemplo, a proposição que eu quero que a gente construa a tabela é essa que está aqui, tá? P e não Q, então P ou R. Pessoal, o que eu costumo dizer é o seguinte, a questão da construção da tabela verdade, a questão da construção da tabela com 8 linhas, num primeiro momento, para você que está chegando aí agora tendo contato com o conteúdo, talvez possa pairar aí na sua mente a ideia de uma tabela com 8 linhas vai me tomar muito tempo na hora da prova. Bem, a gente já falou sobre isso no bloco anterior. Não precisa ficar achando que vai gastar muito tempo, isso aqui é questão de treino. E olha, eu posso te falar uma outra coisa. Tem algumas tabelas com 8 linhas que elas podem ser resolvidas até de forma mais rápida do que tabelas com 4 linhas, porque o que na realidade faz com que a construção do exercício fique longa não é necessariamente o número de linhas às vezes, sim o número de operações, de cálculos lógicos que a gente tem que desenvolver. Então aqui, essa vai ser uma tabelinha bem completa, porque ela tem um número de linhas razoável, que são 8, e eu ainda coloquei aqui 4 operações. Então a gente vai realmente ter que tomar um pouquinho de cuidado. Então essa aqui daqui faz jus aí, né, a um raciocínio de que, poxa, uma tabela com 8 linhas deu trabalho. Essa realmente a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque o número de linhas é razoável e 4 operações. Tá, mas se eu coloco uma proposição como essa que está aqui para vocês, por exemplo, olha. Isso aqui, por exemplo. Se eu coloco uma tabela de uma proposição como essa, e se eu coloco a tabela de uma proposição como essa que está aqui, por exemplo, se eu coloco uma proposição como essa, você pode ter certeza que mesmo uma tabela dessa que está aqui, tendo só 4 linhas, você pode ter certeza que essa que está aqui ela vai ser resolvida mais rápido. Por quê? Essa aqui tem 8 linhas, mas olha só, ela só tem 2 operações, tá vendo? Porque vocês estão lembrados? O que faz com que a tabela se alongue é justamente a questão das colunas que a gente tem que ir acrescentando. E é uma coluna acrescentada para cada operação lógica. Então aquela primeira ali, né, essa que eu estou trazendo para vocês aqui como um exemplo à parte, ela traria 8 linhas, mas traria apenas 2 colunas de cálculo. Já essa que está aqui, perceba, ela tem 4 linhas, mas olha quantas colunas de cálculo. Aqui tem um, aqui tem outro, mais um, outro, aqui teria outro, perfeito? Então é isso, né? São as contas propriamente ditas que fazem com que a nossa análise possa realmente tomar um pouquinho mais de tempo. Então, tudo isso eu estou falando para reforçar a questão de que tabela com 8 linhas não é para ser vista como um problema na hora da prova, não. Tá bom? A gente vai conseguir criar estratégias aqui para a gente conseguir sair disso. Tabela com mais do que 8 linhas é que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre como que a gente poderia lidar com uma situação como essa, tá? Então agora vamos focar nessa que está aqui. E prepare-se porque o exemplo é caprichado para a gente poder treinar legal mesmo. Então o negócio é o seguinte, construção de tabela verdade, primeira coisa que eu vou ter que fazer, determinar o número de linhas. Então tá aqui, olha, número de linhas dessa tabela verdade. Lembre-se, o número de linhas é dado por 2 elevado ao número de proposições simples e distintas. Quantas proposições simples e distintas que eu tenho aqui? Eu tenho 3, certo? Achei que fossem 4. Então não, se situa, não vai começar a arrumar problema onde não tem não. Olha, eu tenho 3 proposições simples, olha, P, Q e R. Essa que está aqui é só uma repetição de uma que já tinha aparecido. Então a gente conta o N daquela fórmula, 2 elevado a N, tem a ver com o número de proposições simples e distintas. Então eu tenho 3 proposições diferentes, P, Q e R, ok? 2 elevado a 3, então, 2 vezes 2 vezes 2, que vai ter que me dar um total de 8 linhas. Muito bem, vamos lá. Tá aqui com a minha tabela, estou aqui com a minha tabela com 8 linhas. Lembra qual que era o segundo passo que eu deixava para vocês como orientação? Meu segundo passo é construir as colunas das proposições fundamentais. Quais aqui são as minhas proposições fundamentais? São as proposições P, Q e R. Então eu vou colocar aqui, olha, P, Q e R. Professor, oi, fiquei com uma dúvida. Qual? Aqui não era não que? Não, você coloca aqui, ó, as proposições fundamentais. As proposições são P, Q e R. Não que vai ser um cálculo que eu vou fazer aqui daqui a pouco, tá bom? Então para você se organizar, você pode colocar com P, Q e R.
Vocês estão lembrados, né? Que se eu cheguei a 8 linhas é porque eu tenho que apresentar 8 combinações para P, Q e R. Então você pode colocar, você pode ir na garra. Ah, professor, eu fiz assim, ó, V, 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 F, 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 V, V, F, 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 V. Fui fazendo por minha conta. Show. Isso vai ter algum problema? Problema nenhum. Então vamos falar de novo. Você coloca aqui as 8 combinações na ordem que você bem entender. Eu vou criar para vocês aqui um caminho, certo? Que sempre vai dar certo. Agora não quer dizer que esse caminho seja uma regra que todos tenham que seguir. Vou te dar um caminho justamente para não acontecer, como já aconteceu em algumas situações de prova, do candidato às vezes não conseguir chegar de jeito nenhum às 8 linhas. Eu já tive relato real de aluna que passou por isso. Professor, eu sabia que eram 8 linhas. Só que como eu não lembrava do esqueminha que você tinha passado lá, eu coloquei 6 combinações e, professor, nem por reza que eu consegui achar as outras 2. E aí falando assim, parece até que é brincadeira, não é? Mas é situação de prova mesmo. Eu sabia que eram 8, mas eu não achei as 8. Então por isso que a gente vai ter um esqueminha, certo? Mas a ordem você vai colocar na hora que você quiser. A gente coloca esse esquema para que não aconteça isso, então. Para que você não se esqueça de nenhuma combinação e para que você também não cometa um outro vacilo que é comum quando vocês não seguem esse padrão, que é o de, às vezes, repetir uma combinação sem se dar conta. Às vezes você coloca um VFF lá na segunda linha e aí para preencher as 8, você coloca um VFF lá embaixo, por exemplo, na última linha de novo. Não é para preencher essas 8 linhas de qualquer maneira. As 8 linhas indicam que são 8 combinações distintas que vocês têm que apresentar. Então, se você coloca para mim o VFF lá em cima e volta com ele aqui embaixo, é porque você esqueceu de colocar uma, certo? É como se você tivesse preenchido com 7 combinações. Ficou faltando uma aí. São todas elas diferentes umas das outras. Tá, professor, você está falando aí de um esquema? Que esquema? Como que é o esquema? O negócio aqui é o seguinte. Na primeira coluna, você coloca metade dos valores lógicos verdadeiro e a outra metade de valores lógicos falsos. Então esse aqui é um caminho que eu vou te orientar, tá bom? Na primeira coluna, metade dos valores lógicos você coloca V e a outra metade F. Como assim? Tá aqui, olha, primeira coluna não tem 8 linhas? Então você coloca para mim aqui, olha, 4 verdadeiros, 2, 3, 4. 4 verdadeiros e 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Na segunda linha, você vai colocar a metade do que você estava colocando antes. Professor, oi, eu não posso fazer o contrário, não? Colocar a metade F depois a metade V, eu acho que assim vai dar certo. Aí você começa a arrumar rolo no nosso esquema aqui. Vamos fazer o negócio direitinho, perfeito? Porque se for para ficar criando regra à parte, tende a dar ruim. O negócio é guardar o esqueminha aqui e não ter problema. Primeira coluna, metade V, metade F. Segunda, o combinado é metade do que você estava colocando antes. Vai seguindo isso aqui, que é uma receitinha de bolo que sempre vai dar certo. Então, se eu estava colocando metade do que eu estava colocando antes, eu entendi. Você não estava colocando 4 verdadeiros e 4 falsos? Passe a colocar a metade disso. Metade de 4, 2. Então, você passa a colocar para mim 2 verdadeiros e 2 falsos. Ó, 2 Vs e 2 Fs. 2 Vs e 2 Fs. E na última coluna, adivinha? Colocar metade também? Isso, coloca metade. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Ok? Com isso, o que você conseguiu? Você conseguiu enxergar as 8 combinações e você vai perceber que todas as 8 combinações estão aqui apresentadas sem você repetir qualquer uma delas e sem você se esquecer de qualquer uma delas. Está aqui, está pronto, esse é um caminho. Vamos de novo, esse é um caminho. Professor, oi, eu peguei uma questão de prova, fala para mim, eu peguei uma questão de prova, professor, que a primeira coluna estava assim, olha, VF, 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 VF. A segunda, VV, FF, VV, FF. E a terceira estava V, 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 F, 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 F. Professor, essa tabela está errada. Por quê? Não, porque não está seguindo essa ordem que está aqui, ó. Porque você falou para mim que na primeira coluna metade tinha que ser... Não. Isso é só um combinado. O que o cara fez aqui, por exemplo, porque a gente tem orientações, né, de autores que às vezes podem seguir por esse caminho aqui mesmo. Ah, eu faço o contrário. Ao invés de na primeira coluna colocar metade dos valores V e a outra metade F, eu começo fazendo VF, 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 VF. Aí agora, ao invés de fazer metade, eu vou dobrando.
Na primeira eu não estava colocando um V e um F, um V e um F, na segunda eu quero ir dobrando. 2 vezes, 2 Fs, 2 vezes, 2 Fs. Na outra eu dobro aquilo, eu não estava colocando 2 vezes, 2 Fs, agora eu coloco 4 vezes e 4 Fs. São caminhos, certo? Que vocês podem seguir. Para não confundir vocês e cada hora ficar explicando de um jeito, apesar de poder, se eu quisesse eu poderia cada hora preencher essa tabela de um jeito, mas para não confundir vocês eu vou seguir nas nossas aulas esse padrão que está aqui, ok? Mas você esteja ciente de que o examinador, né, ou mesmo um material que você possa consultar que siga uma ordem diferente, não trará erro, desde que sejam apresentadas as 8 combinações do jeito que o cara quiser. Uma outra dica que eu já vou passar desde já. Vamos com paciência aqui nesse bloco, tá cheio de informações, tá bom? Não precisa ficar desesperado, quero construir a tabela. Calma, calma que eu vou preenchendo isso aqui com uma série de detalhes que a gente sabe que acontece em prova. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, se acontecer, pode acontecer de você pegar uma questão de prova em que você tenha que construir a tabela verdade e que por algum motivo o examinador já tenha te trazido a tabela. Isso às vezes acontece. É regra? Não. Então por isso que eu estou te explicando aqui como você, caso tenha que construir a tabela, pode proceder. Mas é claro que se o examinador já trouxer as combinações prontas, melhor ainda, eu vou agradecer o cara, certo? A única dica que eu dou então nesse caso é que se porventura já forem apresentadas as 8 combinações, que você siga exatamente o caminho daquelas 8 combinações que o cara te deu. Bruno, eu não entendi o que você quis dizer. É pelo seguinte. Suponhamos que você fique viciado em construir tabelas com 8 linhas seguindo esse padrão, certo? E aí você chegou na hora da prova e pegou o seu caderno de provas, o examinador trouxe as combinações, só que ele trouxe as combinações nessa ordem que está aqui. Aí você está viciado em fazer desse jeito. Ele te trouxe isso aqui para te ajudar, mas aí o que você faz? Eu vou ignorar o que o cara me deu aqui e eu vou fazer do meu jeito, eu quero seguir o que eu já estou acostumado a fazer, porque aí eu sei que não vai dar errado. Aí pode ser que dê errado, dependendo do que ele colocar no enunciado. Porque se de alguma forma ele estabelecer uma questão de ordem nos resultados, aí a ordem nos resultados vai ter que seguir exatamente a ordem que ele estabeleceu, certo? Então vocês têm que ficar atentos por isso. Se de alguma maneira nas alternativas a gente vê, que aí às vezes o que eles vão pedir é o seguinte, preenchendo-se a tabela do jeito que foi apresentado, na última coluna teríamos de cima para baixo os valores V, F, V, V, F, F e aí por aí vai. Então, mesmo que você pudesse chegar aqui e falar assim, eu não quero seguir isso. Mesmo que você pudesse seguir uma outra ordem, mesmo que você construísse a tabela correta, se ele estabelece uma ordem, é porque aí essa ordem é importante para você fechar a alternativa correta, certo? Porque aí pode ser que você encontre os valores corretos, mas numa ordem diferente da dele. E aí isso vai levar você, fatalmente, às vezes, para uma alternativa errada. Tranquilo? Então aqui, o negócio é o seguinte. Com relação as combinações, esse aqui é um caminho, certo? Você sabe que você está liberado para seguir a ordem que você quiser, mas esse aqui é um caminho que vai ser o que quando eu tiver que construir, vou seguir com vocês. Se pegou questão de prova em que o examinador já trouxe as combinações, siga o que ele te deu. Não vai desperdiçar a ajuda que o cara está te dando, você está tentando te dar uma ajuda, você está ignorando o cara, perfeito? Então não seja mal educado. Tá tranquilo? Se o cara trouxer a tabela montada, dá uma moral para ele e siga a ordem que ele trouxe, tá bom? É uma dica que vai valer aí de maneira geral. Perfeito. Agora passemos aos cálculos propriamente ditos. Bem, então se a gente for começar a fazer o cálculo aqui dessa proposição, por onde que a gente tem que começar? O combinado é que a gente começa pelos parênteses, certo? Então eu vou começar aqui por esse primeiro parênteses, tá? Que é o da negação de quê? E aí o que é a negação de quê? Negação de quê? É a negação da segunda coluna. Pessoal, eu vou fazer aqui um rascunho mais uma vez, e se você aí do outro lado estiver conseguindo fazer direto, faça, perfeito? Aqui, para você não se perder, eu vou deixar indicado passo a passo. Ó. Negação de quê? Negação do verdadeiro, negação do verdadeiro, negação do falso, negação de falso, negação de verdadeiro, negação de verdadeiro, negação de falso, negação de falso. Perfeito? Fiz aqui então a negação de todos os valores que tinham aparecido para mim ali, olha, na proposição que. Negação, nós sabemos, ideia de oposição de valores. Se eu tenho uma proposição V, a negação dessa proposição V acaba se tornando falsa, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, falsa,
verdadeira e verdadeira. Perfeito? Agora eu tenho aqui um outro parênteses. Então eu posso fazer esse parênteses, ou sem problema nenhum, eu posso dar conta primeiro aqui do antecedente, tá? Eu vou fazer propositalmente o parênteses para a gente poder seguir a ordem certinha, ok? E até para que aconteça uma situação aqui com a condicional que eu vou querer reforçar com vocês. POR, então, é o que está dentro do segundo parênteses. Vou deixar indicada aqui a coluna de POR. Então vejam, se eu vou fazer aqui a coluna de POR, é porque eu dependo aqui, então, olha, da primeira e da terceira, ok? Vou unir, então, primeira e terceira utilizando a tabela do conectivo OU. Primeira no OU com a terceira. Vamos nessa. Primeira linha ficaria, então, com V ou V. Segunda linha, veja se está me entendendo, vai ter que ser V ou F. Tá claro? Ó, peguei aqui o V do P, que está na primeira, e o F do R, que está na terceira. E assim a gente vai. Verdadeiro ou verdadeiro. Depois, verdadeiro ou falso. Depois, falso ou verdadeiro. Falso ou falso. Falso ou verdadeiro. E por fim, falso ou falso. Certo? Só que, de novo, isso aqui, daqui a pouco, você mesmo já não tem paciência para ficar fazendo todos esses cálculos. Que eu vou te explicar aqui um detalhezinho. Vamos fazer aqui comigo, tá bom? Ó, como a gente está falando aqui, por exemplo, dessas duas colunas aqui, a gente está falando em utilizar o conectivo OU, a gente sabe que o conectivo OU é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade, não é? Então aqui você já pode numa tacada só, verificando o seguinte, Brunão, cara, olha só, verdadeiro com verdadeiro, ó, ali já tem verdadeiro. Então nessas primeiras 4 linhas, tá vendo aqui, ó, já tem verdadeiro. Então você já sabe que isso aqui tudo, ó, rapidinho você vai metralhando, ó, tudo verdade. Daqui para baixo, você tem falso ou verdadeiro na quinta linha. Na sexta linha, você tem um F com F, perfeito, vai dar falso. Na sétima linha, volta a ter pelo menos uma verdade. E na oitava linha que eu tenho falso com falso, então cheguei nesse ponto. Aí, por que eu estou falando que você já começa, depois que você estiver bem treinado com isso, você já começa a tirar uma onda? Porque o que vai rolar é o seguinte, tá vendo aqui, olha, esse POR? O POR, gente, é a segunda parte de uma condicional. A gente sabe, olha pra cá, a gente sabe que toda condicional que termina com verdade, por exemplo, toda condicional que termina com verdade tem que me dar resultado verdadeiro. Então, se você está atento, você já está lá, já está chegando lá no final, já está chegando lá na resposta. Por quê, Brunão? Cara, olha só, nessa coluna que tinha POR, como isso aqui é verdadeiro, verdadeiro, como isso aqui tem a ver com a segunda parte daquela condicional, onde aqui, ó, tiver dado verdadeiro, eu já sei que lá no final também vai ter que ter verdadeiro. Certo? Então, restaria para você aqui, nessa questão, por exemplo, para análise do terceiro cálculo, né, na verdade do sexto cálculo, da sexta coluna, você teria que fazer análise só dessas duas linhas aqui. Que aí você começa a ir ganhando tempo, certo? Mas, é o que eu estou falando, aqui a gente está num ponto que eu estou começando a falar com vocês aqui no curso sobre construção desse tipo de tabela. E aí, pode ser que você ainda não esteja tão seguro para ir fazendo direto. Mas você vai chegar nesse ponto, pode ficar tranquilo. O negócio é treino. Se a gente for fazendo aqui então, ó, o passo a passo, dei conta de POR. O que eu teria que fazer agora então? Olha, teria que fazer P e não Q. Então lá vou eu. P e não Q. Certo? O que é P e não Q? Proposição P está na primeira coluna. Num E com a proposição não Q. A proposição não Q está na minha quarta coluna. Certo? Então lá vamos nós. Vou pegar a primeira, ó, vou juntar com a quarta, unindo essas duas proposições usando a lógica do conectivo E, a personalidade do conectivo E. Conectivo E é o meu conectivo exigente. Então, olha, fazendo a primeira com quarta, eu teria que fazer V e F. Depois, V e F de novo. Depois, V e V. Depois, V e V. Quarta linha. Aí daqui você já está vendo que vai dar tudo falso, tá vendo? Você não precisa ficar colocando isso tudo, porque aí como você tem que fazer E, Brunão, cara, daqui para baixo tudo já tem F. Então dali para baixo já vai ter que dar tudo F. É isso mesmo. Mas o caminho seria esse, olha. Fazer um FF, depois fazer um FF, depois um FEV,
e, por fim, um F, E, V. Perfeito? Qualquer dúvida é só acompanhar, porque o rascunho todinho da questão está aqui na tela para vocês. Verdadeiro e falso, então vai dar o falso que a gente tinha combinado. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro. O E não é exigente, com duas verdades ele está feliz. Fica verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso e falso vai dar falso. Falso, falso e falso. Ok? Bem, depois que eu dei conta desse P e Q, depois que eu dei conta desse P ou R, agora eu faço P e Q, desculpa, P e não Q, então P ou R. O que vai ser P e não Q? P e não Q é o que eu tenho na minha sexta coluna, numa condicional com P ou R, que é o que eu tinha na minha quinta coluna. Então por isso que eu falei, como aqui eu dei sequência certinha, né, fazendo parênteses com parênteses, agora a gente está numa situação em que no meu último cálculo eu utilizo o que para mim foi a sexta coluna e a quinta. Dependendo do caminho que você tenha feito, o seu P e não Q não foi necessariamente a sua sexta coluna, pode ter sido a quinta. Isso também não é problema, tá bom? No fim das contas, o resultado final é que não vai se alterar. Se eu faço aqui então sexta com quinta, cuidado, porque aí eu tenho condicional. E aí condicional é o que eu sempre falo com vocês, não adianta simplesmente pegar as colunas corretas. Vocês têm que pegar a quinta coluna, a sexta coluna, mas tem que obedecer a ordem, que nesse caso aqui é da sexta para a quinta. Então fique atento, veja. Da sexta para a quinta, falso da sexta com verdadeiro da quinta. Depois, falso com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Falso com verdadeiro. Falso com falso. Falso com verdadeiro e falso com falso. Perfeito? Bem, a gente sabe que na tabela do conectivo, sim, então, a única linha diferente é a linha do V com F, que dá F. Se eu não tiver V com F, todos os meus resultados têm que ser verdadeiros, que é o que vai acontecer aqui, certo? Eu não tenho nenhuma combinação que deu o V com F, então por isso que a gente tem que ficar atento à ordem. Por quê? Se você, porventura, aqui vacila, professor, eu peguei as colunas corretas, mas eu olhei a ordem errada. Beleza, você fez exatamente o que o examinador queria que você fizesse. Se ali, por exemplo, no que foi a minha quinta linha, você pega da quinta para a sexta coluna e faz o V com F e apresenta valor lógico falso na tabela do então, você cai numa pegadinha que seu examinador queria que você caísse mesmo. Então fiquem ligados, o que a gente vai ter que fazer aqui é falso com verdadeiro, resultado verdadeiro. E por aí vai, olha, verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro. Está aqui, olha, sétima coluna. E acaba aqui, essa proposição que está aqui também é uma tautologia. Por que ela foi tautologia mesmo? Fiquem tranquilos, porque a gente ainda vai formalizar algumas ideias um pouquinho mais aprofundadas aqui no curso sobre tautologia. Mas eu já te antecipo que essa sentença ela é considerada uma tautologia, porque para todas as combinações que nós tínhamos aqui, ela acabou apresentando valor lógico Q, valor lógico V. Lembra qual que é a ideia da construção da tabela? Nosso combinado é, eu não tenho informações sobre P, Q e R. Perfeito. Eu consegui te mostrar que mesmo você aí amarrando o jogo, sem querer me falar qual é o valor lógico de P, de Q ou de R, sem você querer me dar significado sobre P, Q e R, eu te garanto que uma frase, que uma sentença, que uma proposição, que tem aquele esqueleto ali, que tem aquela estrutura lógica, é com certeza uma verdade. Você pode falar sobre o que você quiser naquela história, que aquela frase vai ter que ser necessariamente verdadeira. Isso por quê? Porque eu fiz uma análise completa de todas as possibilidades que eu tinha. Eu não cheguei a escolher uma combinação para trabalhar. Eu analisei tudo que podia acontecer. E para todas as combinações eu vi que o resultado para ela foi sempre o quê? Sempre verdadeiro. Burão, então quer dizer que quando eu construir uma tabela verdade eu sempre vou ter que encontrar todos os resultados verdadeiros? Não. A gente vai construir tabelas verdade em que, por exemplo, todos os resultados podem ser falsos. A gente vai construir tabelas verdade em que vai chegar na última coluna eu vou ter valores que podem ser V, que podem ser F, certo? Nesse exemplo que está aqui, chegamos a todos os verdadeiros. Então, esse caso especificamente, essa proposição, ela é chamada de tautologia, mas não quer dizer que vai ter que dar sempre verdadeiro ou sempre falso. A gente vai ter possibilidade, inclusive, de mescla aí de valores V, F. Perfeito? Muito bem.
Então passamos por essa aqui, todos os detalhes vistos. Agora vamos fazer uma observação sobre, por exemplo, uma construção de tabela que tivesse mais do que 8 linhas. Então, para início de conversa, se você tem aí uma tabela que tem mais do que 8 linhas, vamos imaginar que fosse uma proposição, né? Vamos imaginar que fosse a tabela de uma proposição como essa que está aqui, olha, P, I, Q, ou R e S, ok? Está aqui, ó, é uma tabelinha que seria composta por 4 proposições simples, ok? Qual que é o número de linhas que essa tabela teria que ter? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 seriam então 16 linhas. Bem, pessoal, vou de novo falar com o que eu vivi até hoje, até o momento que eu estou gravando essa aula aqui para vocês. Até hoje, independentemente de qual seja a banca, eu não vi uma questão de prova sequer em que a gente tivesse que realmente pegar para se matar e fazer a construção de uma tabela com 16 linhas. Mesmo em situações em que a gente olha para a estrutura da sentença, em que a gente faz ali a contagem do número de linhas, não, professor, mas olha para essa proposição que está aqui, olha, o número de linhas da tabela dela é 32, o número de linhas da tabela dela é 16. Com o que eu já vivi até hoje, independentemente de qual seja a banca, quando a gente tem que partir para uma construção de tabela que tem mais do que 8 linhas, a gente arruma alguma estratégia à parte, que a gente vai pegando a manha aqui ao longo do curso, a gente arruma alguma estratégia à parte para não ter que fazer a construção dessa tabela com 16 linhas, ok? Com 16 ou mais. Mas tudo bem, vamos imaginar uma situação bem pontual. Suponhamos que na sua prova, o seu examinador tenha criado realmente uma situação em que ele me prendeu completamente. Professor, não teve jeito, olha, eu caminhei com você no curso, eu peguei ali algumas artimanhas para a gente poder fugir, mas professor, na hora da prova eu ia ter que construir uma tabela com 16 linhas. Então tá, vamos lá. Primeiro, coloque na balança para ver se vale a pena mesmo ou não, que eu, por experiência própria na minha vida, pouquíssimas vezes eu construí uma tabela com 16 linhas, mas tudo bem. Então coloque na balança se vale a pena na hora de uma prova você construir uma tabela com 16 linhas, caso você tenha certeza de que isso é necessário. E segundo, se você quer construir a tabela, como que eu apresento possíveis combinações de valores para P, Q, R e S? Seguindo o mesmo padrão que eu tinha deixado para 8 linhas. Se você quiser realmente brincar de construir uma tabela com 16 linhas, como que você faz o passo a passo? É o mesmo, gente. Você ia colocar lá para mim uma proposição P, a sua tabela tem 16 linhas, né? Então tá, você quer construir? Quero, Bruno. Então você coloca lá, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mentiras. Proposição o quê? Metade do que você estava colocando antes. Você não estava colocando 8 vezes 8 Fs? Então lá vai você, ó, sua metralhadora de V e F. Estava colocando 8 de cada, passa a colocar 4. 4 vezes 4 Fs. 4 vezes 4 Fs. Terceira coluna, metade do que você estava colocando antes. 2 vezes 2 Fs, 2 vezes 2 Fs, e por aí vai. 2 vezes 2 Fs, 2 vezes 2 Fs. Na última coluna, mesma história. 1 V, 1 F, 1 V, 1 F, 1 V, 1 F, e vai mesclando, certo? Esse padrão de começar colocando metade V, metade F, vale para qualquer número de linhas. Então agora você está livre para fazer o que quiser. Vale inclusive, gente, a gente não se dá muito conta, mas vale inclusive quando são 4 linhas. Quando a gente tem 2 proposições só e a gente chega a uma tabela com 4 linhas, como que a gente costuma colocar geralmente as combinações? A gente faz assim, né? Olha, VV, VF, FV e FF. Até aqui a gente segue meio que intuitivamente esse padrão, porque olha, na primeira coluna, olha o que a gente está cansado de fazer e não se dá conta às vezes. Metade verdadeira, metade falsa. E na segunda, metade do que eu estava colocando antes. 1 V, 1 F, 1 V e 1 F, certo? Então aqui eu deixo a observação, porque sempre rola a dúvida do, mas e se tiver uma tabela com 16 linhas? Tá bom, se tiver, se você realmente não achou nenhuma outra estratégia, ou se você quiser, não, professor, eu quero construir a tabela. Então até para isso, você tem orientação aqui, tá bom? Você pode seguir esse padrão que está aqui, que você vai conseguir apresentar todas as 16 combinações, e a partir daí, de resto, é pegar e fazer cálculo, seguindo os conectivos, mesmo padrão, tudo bem? Mas o mais comum é que a gente se depare realmente com questões que possam chegar até o nível de uma como essa, por exemplo, uma tabelinha com 8 linhas, tá? E ao longo do curso, com as questões que a gente vai resolvendo também, que a gente vai trazendo para vocês aqui, conforme eu falei, a gente vai ganhando agilidade, mesmo que sejam tabelas aí às vezes um pouquinho mais extensas, mas a gente vai ganhando agilidade, vai pegando aí algumas maldades para a gente poder conseguir fechar às vezes de maneira mais ágil também, ok?
Muito bem, bloco importantíssimo, tá bom? Espero que aí do outro lado você tenha entendido. Fecho ele por aqui, tudo de bom, forte abraço, fui!